certeza que eu e tu vamos acabar por criar um grande laço no fim desta partilha, que eu vou fazer hoje sobre N de negação. Negar a realidade é exatamente a mesma coisa que tu fechar os olhos à realidade que insiste em ser vista e que pode libertar-te dessas dores e dessas mágoas e que tu insistes em manter aí. Permite-me contar-te a história da raposa Renata. E relembra-te disto que eu estou a dizer ao longo da fábula que eu estou a contar. As raposas são muito astutas e inteligentes. As raposas são muito ágeis e rápidas, o que ajuda imenso na sobrevivência delas, porque elas têm um grande instinto de sobrevivência. As raposas, sabias que elas conseguem comer de tudo? Presas, insetos e plantas. As raposas são seres humanos que são escavadores muito habilidosos. Eu também não sabia disto. Que são os animais que conseguem escavar profundamente ao ponto delas criarem tocas onde elas se sentem absolutamente seguras e protegidas. Eu não sabia disto. Então repara, era uma vez uma história da raposa chamada Renata, que vivia numa floresta. Repara, a Renata tinha uma característica particular. A Renata negava muito a realidade. Então, sempre que algo não corria como ela queria, a Renata negava totalmente a realidade. E ela recusava-se simplesmente a aceitar. Então, um dia, a floresta foi atingida por uma tempestade furiosa. As árvores a quebrarem com o vento, a chuva a levar todo mundo, ali enxurradas de chuva. E os animais todos a procurarem abrigo. Onde é que estava a raposa Renata? A raposa Renata plena a dizer, não, isto é só uma chuvinha molha parvos, isto não é assim tão intenso, isto não é assim tão mau, vocês estão a exagerar. Então o que é que acontece? À medida que a tempestade se intensificava, todos os animais a esconderem-se nas suas tocas, a procurarem alimentos, e a Renata, não, vocês estão a exagerar, ali a apanhar uma chuva e um vento que só Jesus Cristo, que era tudo errado, e a Renata ali a apanhar chuva e vento. Então os outros animais todos a procurarem refúgio, e a Renata a fazer o quê? A entrar em negação. Os ventos caíam mais fortes ainda, as árvores já estavam a ser derrubadas, todo mundo a proteger-se, e a Renata ali sempre em negação. Só que eventualmente, obviamente, a tempestade passou, porque tudo na vida é assim. Nós andamos aqui em grandes dores, em grandes mágoas, mas elas acabam por passar, tudo passa na vida. E o que é que acontece? Quando a tempestade acalmou-se, a Renata estava encharcada, a tremer de frio, enquanto que os outros animais saíram intocáveis, tinham comido muito bem porque tinham-se refugiado. E à medida que o tempo passava, a Renata foi ficando doente, obviamente, porque com tanta chuva, com tanto vento, ela foi ficando doente, um pouco mais debilitada. E lembro-te das características da raposa. É astuta, é inteligente, consegue ter a habilidade de escavar covas profundas. Ou seja, a natureza da Renata, que é da raposa, foi feita para a proteger. Mas a Renata entrou em negação. Não aceitou a realidade daquilo que estava a acontecer. Porque ela precisava de projetar aqui na cabeça dela a realidade que ela queria que acontecesse. Então a Renata, depois daquela tempestade, ela acaba por ficar doente. Então quando ela está mais magra, quando ela está doente, o que é que acaba por acontecer? Ela percebeu que a negação constante na sua vida impedia de aprender e crescer. Então, finalmente, ela decidiu encarar a realidade e ela começou a transformar-se. Então, o que é que acontece à Renata? Ela começou a entender que enfrentar a verdade, quando muito que é difícil, era essencial para superar os desafios. Moral desta história. Negar a realidade vai fazer com que tu te sintas presa, com que tu te sintas preso a uma realidade que é uma situação que é desfavorável. Só que tem uma forma, tem uma solução de tu ultrapassares isso. Só que tu não consegues ultrapassar isto porque tu não te permites aceitar aquilo que tu tens. Porquê é que tu achas que eu te contei a história da Renata e principalmente da raposa Renata? E principalmente a primeira coisa que eu destaquei foram as habilidades, as qualidades da raposa. É que todos nós temos qualidades, todos nós temos características positivas que sempre nos vão ajudar a superar, a ultrapassar todos os desafios que nós temos. Mas para isso nós precisamos de aceitar a realidade que está aqui. Porque imagina, tu podes ser uma pessoa que, eu vou-te dar aqui uma característica, foi a primeira que me lembrei, não é nada em particular nem especial, mas tu podes ser uma pessoa que tem capacidade de persistir. És uma pessoa que é teimosa, és uma pessoa que, enquanto as coisas não correrem da forma como tu queres, tu vais estar ali a persistir. Tu tens determinação na vida.
Só precisas é de entender, eu estou a amarrar o meu burro no sítio errado. Eu preciso de ver a vida, de olhar a vida de outra forma, porque enquanto eu estiver aqui a pensar que as coisas têm que ser desta forma, que as coisas têm que ser desta maneira, não quero adaptar-me à realidade que eu tenho, eu estou a ser teimosa. Mas a partir do momento em que eu decido, eu vou continuar para frente, eu vou fazer aquilo que eu tenho de melhor, aí tu estás a usar a tua determinação a teu favor. Todos nós na vida temos qualidades maravilhosas, todos nós na vida temos qualidades brutais, todos nós na vida temos a capacidade de ir até cá em cima, ao topo dos topos dos topos. Só que o que é que nos impede? A negação. Deixa-me contar-te uma história também de um homem que, esta história impressionou-me muito e mexeu muito comigo, porque eu pensei, um dos maiores problemas hoje em dia da nossa humanidade é mesmo esta, é nós não aceitarmos a realidade que temos e não assumirmos a nossa responsabilidade. Este homem, imagina, há 10 anos atrás, ajudou um casal a reconstruir-se. Viu que o homem tinha traído a sua mulher e ele percebeu, isto é errado. Era um homem que era temente a Deus, temente a Deus significava que acreditava em Deus. Atenção, vou dar-lhe o nome de Daniel, eu gosto muito de dar o nome às coisas. Daniel era um homem que era temente a Deus, respeitava as mulheres, era um homem que gostava da sensibilidade das mulheres porque ele também era sensível. E o Daniel ouviu que um colega de trabalho tinha traído a mulher e que a mulher o queria deixar. E ele e o colega já estava farto daquela relação e tu também queres deixar-me, vais-me deixar. Daniel decidiu investir a nível consciente para apoiar aquele colega para que ele não se separasse. E o Daniel disse-lhe, permite-me conversar contigo e com a tua esposa para que ela veja o quanto tu és um bom homem e que tu tiveste um deslize. Um deslize não é a tua vida toda, não é tudo aquilo que tu és. O Daniel teve esta coragem, teve esta percepção de mostrar ao colega dele que aquela traição tinha sido um período da história deles, não precisava de ser a história toda. Então o seu colega, tudo certo, começou a aceitar a ajuda do Daniel e daqui desenvolveu-se ao longo de 2 meses intensos uma ajuda do Daniel àquele casal. Só que passados 10 anos o Daniel trai a esposa dele. E o colega apercebe-se disso. E o colega contata-o e diz, Daniel, o que é que aconteceu? O que é que se passa contigo? O Daniel, nesta altura, já era uma figura pública. O Daniel já era uma figura que era bastante adorada. Só que o Daniel começa a fazer o quê? A destratar as pessoas nas redes sociais. A dizer que as pessoas todas não prestam. A dizer que as pessoas todas não valem nada. A destratar até mesmo aqueles que ele próprio ajudou. E a mulher de Daniel, sabendo da ajuda que ela lhe tinha provido, que ele tinha provido naquela altura, ligou-lhe. Ela foi até ele. Sabes o que é que o Daniel fez com ela? Destratou-a. Completamente, mas destratou a senhora debaixo de cão. E ela disse, não, Daniel não está capaz, não dá para falar com ele. Ele não quer ser ajudado da mesma forma como ele nos ajudou. Passados anos, o Daniel e este colega de trabalho voltam-se a reencontrar. E ele diz-lhe, o Daniel, na altura quando eu te ajudei, eu fiz porque eu achava que estava a fazer um ato divino. Eu fiz porque eu achava que devia estar a fazer aquilo. E o colega disse-lhe, eu agradeço-te imenso. Mas depois disse-lhe, mas quando foi a minha vez, tu não chegaste ao pé de mim para fazer o mesmo. E o colega disse-lhe, Daniel, eu fiz. Só que tu não querias assumir a tua responsabilidade dos teus atos. E o homem que me tinha ajudado a ficar com a minha esposa, que naquela altura era temente a Deus, que me tinha ensinado que um casamento é importante e que se nós queremos ter felicidade na vida dentro do nosso lar, nós temos que reconhecer os nossos erros e fazer o trabalho necessário para que a outra pessoa nos perdoe, não era esse homem que eu vi. Pois tu falaste mal comigo, tu falaste mal com a minha esposa. Então o que é que eu pensei? Não adianta estar a falar agora com o Daniel porque o Daniel não quer ouvir, o Daniel não vai entender. Então o que é que eu fiz? Eu afastei-me. Mas não quer dizer que eu não gosto de ti, que eu não tenho um apreço e não tenho a gratidão por aquilo que tu me fizeste. Agora, aquele Daniel que me ajudou não é o Daniel de hoje. Vocês sabem o que é que o Daniel disse? Eu na altura fiz aquilo que fiz porque Deus me mandou. Eu na altura fiz aquilo que fiz porque foi um ato divino. Mas ainda assim eu acho que tu deverias ter prestado atenção mais ao Daniel do passado do que ao Daniel do presente. Entendes como o Daniel estava a negar a sua própria realidade? E ele não estava a conseguir ver 2 coisas fundamentais. Assumir a nossa realidade é aquilo que faz com que nós ultrapassemos o medo do desconforto. Porque nós muitas vezes negamos a nossa realidade porque é extremamente desconfortável. Eu acredito que o Daniel, ao ser confrontado pela esposa do colega, ao ser confrontado pelaquela pessoa, que seja extremamente desconfortável para ele, que seja difícil, que seja duro,
que vá mexer com ele a nível emocional, porque vai-lhe fazer lembrar, onde é que eu estava, as coisas que eu fiz. Mas é necessário. E acredito que outra coisa também que levou o Daniel a negar a realidade é a autoilusão protetora que nós temos. Porque aquilo que nós acreditamos e aquilo que a forma como nós nos vemos é aquilo que vai fazer com que nós possamos dizer não, isto não é para mim, isto não, eu jamais, não, eu não vou viver isto. Estares em constante negação faz com que tu nem consigas entender que o teu passado já passou. Estares em constante negação não faz com que tu vejas com que tu podes crescer com o teu desconforto. Perdão. O Daniel pode ter sido uma pessoa extremamente importante na vida do colega. Mas quando o colega se apercebe que pode também fazer a diferença dele, ele vai lá. O Daniel não permite, o Daniel não deixa. Olha que uma das minhas piores descobertas, mas que foi uma das melhores, porque ajudou-me a evoluir imenso como terapeuta e como coach, foi entender, nem todo mundo aceita a terapia. O que é terapia? Nem todo mundo aceita curar as suas mágoas e as suas dores. Há muitas pessoas que insistem em manter-se ali no sofrimento. E eu não entendia isto. Eu, quando comecei a trabalhar como coach e como terapeuta, eu vivia a fase da cocaína. Que é a fase em que eu estava sempre assim, eu estava sempre assim alta, meu Deus, contente, toda a gente vai mudar, porque toda a gente vai perceber como isto é maravilhoso, toda a gente vai entender como isto é brutal. E a minha ânsia, a minha fome por passar esta forma de estar nas pessoas, a minha ânsia de dar às pessoas que elas podem todas transformar-se, que elas podem todas fazer diferente, era grande, era enorme. A minha fase da cocaína foi brutal, eu estava aqui, meu Deus, estava contente, estava feliz. Quando eu me começo a perceber que há certas pessoas que não estão dispostas a fazer o trabalho necessário para se curarem, que não estão dispostas a fazer o trabalho importantíssimo que é passar para o próximo degrau para evoluírem. Isto deixou-me muito em baixo. Porquê? Eu estava a negar a própria realidade que eu tinha. Que há muitas pessoas que aproximam-se de mim para sugar a minha energia. Ponto número 1, não é para curarem as suas dores, não é para curarem as suas mágoas. Há outras que vêm para me provar o quanto eu tenho que fazer este trabalho da forma correta. Porque há muitas pessoas, quando tu trabalhas por conta própria e quando tu tens o teu próprio negócio, há muitas pessoas que vêm para te provar que tu não mereces ter este cargo. É verdade. Nem toda a gente vem com aquela intenção, com aquele desejo de melhorar. E compreender isto tornou-me uma coach e uma terapeuta muito mais atenta às verdadeiras necessidades dos meus clientes e à forma como é que eu os posso apoiar. Porque a partir deste momento eu entendi. Eu tenho que trabalhar com quem quer. Eu não posso trabalhar com quem acha que isto é uma moda, com quem acha que é engraçado, que é giro, que é divertido, porque a partir desse momento as pessoas vão acabar por cair ao meio do caminho e eu não posso estar ali para segurar quem não quer ser levantado. Foi uma coisa que me custou muito a aprender. Foi uma coisa eu negava imenso. Eu achava que toda a gente vinha com o mesmo propósito, toda a gente vinha da mesma maneira e não é assim. Não é dessa forma. Há pessoas que, por exemplo, eu hoje interajo muito mais com o meu público aqui no Instagram e eu noto, há pessoas que estão em dores, há pessoas que estão completamente doentes, mas elas negam-se, elas não aceitam essa realidade. E acreditam que por apenas ouvir um discurso motivador, ou verem posts motivadores todos os dias, que isso vai fazer uma diferença gigantesca na vida delas. E continuam em dor. Porque elas negam-se, elas recusam-se a aceitar as mágoas que têm dentro delas. E eu, como terapeuta, eu trabalhando como coach, é algo que eu tenho que aceitar. Que nem toda a gente quer o processo de transformação. Há pessoas que vão cruzar o meu caminho, que vão querer a papa toda feita. Eu é que tenho que saber qual é a minha intenção, qual é o meu foco. É desconfortável para mim ter esta interação com as pessoas? Com certeza. Porque é duro tu conseguires identificar alguém que está com problemas verdadeiros e que não vai sair dali porque recusa-se a aceitar o processo de transformação. É duro. É a mesma coisa que tu agora dizes a um canalizador, enquanto um cano está completamente rebentado, não, isso vai passar. Essa água vai acabar em 2 dias e o canalizador saber que aquele não vai passar porque o cano rebentou e tu estás ali a insistir, não, isso vai passar. A raposa Renata, aquela que eu contei no início da história, é ver a tempestade a entrar, é ver os tetos a caírem, os animais todos a protegerem-se, ela limpava e disse, não, isto é só uma chuva molha parvos. Só que ela só se apercebe disso quando ela fica verdadeiramente doente. Na vida todos nós somos assim. Todos nós temos um medo tão gigante do desconforto, todos nós temos um medo tão grande de nós
entrarmos num caminho em que nós temos que nos despir completamente de tudo aquilo em que nós acreditamos, tudo aquilo em que nós acreditamos que é verdade, que nós vamos ter que fazer um trabalho gigantesco para ultrapassar aquilo. E isto é uma coisa que muito poucas pessoas querem. É verdade. Eu estou aqui para te dizer a verdade e se eu tiver a mentir, por favor, mão para cima e partilha comigo. Sabes o que é que tu acreditas que também te limita imenso e que te coloca numa parte da negação? Tu acreditas erradamente, isto não pode estar a acontecer a mim. Nós temos uma falsa ideia que o mal só acontece aos outros. Nós temos uma falsa ideia que as coisas erradas só os outros é que as vivem. Eu não vou ver isso. Isto é tão errado, quando tu acreditares que tu estás aqui na Terra só para ser feliz, que não estás aqui só para ser feliz no sentido de que nunca vais passar por nada que te tire o conforto, que nunca vais passar por nada que não te permita ser feliz. Isto é completamente errado. Nós viemos aqui com o propósito, sim, de ser felizes. Agora, precisamos é de descobrir como é que o vamos fazer. E muitos de nós andamos aqui na Terra a achar, isto não pode estar a acontecer. Não, eu nunca vou ficar sem trabalho, eu nunca vou ser despedida, o meu marido nunca me vai trair. Quando tu sabes muito bem, a minha mulher nunca me vai deixar, quando tu sabes muito bem que tu não tens essa relação toda, essa confiança toda, para tu te manteres num relacionamento sem que haja uma traição, sendo que a pessoa diz-te uma coisa e está constantemente a fazer outra. No teu trabalho, é o trabalho mais desequilibrado que existe, em que o teu patrão é mau com as outras pessoas, contigo não vai ser, porque tu és um ser humano exemplar. Se tu estás a trabalhar para um patrão que trata mal todos os outros empregados, o que é que tu achas que ele vai fazer contigo? Só que essa brincadeira de tu achares isso não pode acontecer comigo, então pode acontecer com quem? Quer dizer, então tu não és um ser humano que está aqui para viver a vida, tu não és um ser humano que está aqui para aprender, para crescer, para viver tudo aquilo que a vida tem de melhor? Então isto só acontece com os outros. Isso é muita arrogância e prepotência da tua parte. Não podes perceber que se tu te tratas de uma certa forma, não, isto nunca pode acontecer comigo. Pode! Quando tu vais por um caminho de autodestruição, o que vai acontecer é que tu vais autodestruir-te. Retira-te desse pedestal que a vida nunca te vai fazer nada de mal, que tu nunca vais passar mal. Porque as coisas podem acontecer contigo, sim. E coisas muito erradas que tu estás a alimentar, que tu estás a plantar aí dentro de ti, o que faz com que elas vão acontecer de uma forma que tu não estás nem sequer à espera. Mas vão acontecer. Outra coisa que tu acreditas também é que tu achas que as coisas devem ser desta forma. As coisas têm que ser assim e eu não vou retirar a receita que as coisas devem ser feitas. Meu bem, todos nós mudamos, o mundo evolui. Nós não somos os mesmos que éramos ontem à terça-feira. Nós não somos os mesmos que éramos ontem à segunda-feira. Nós não somos os mesmos que éramos anteontem ao domingo. Nós somos pessoas que vamos mudando constantemente porque a natureza mostra-nos isso. Nós temos o ciclo da vida. Todos nós nascemos, crescemos, amadurecemos, envelhecemos e morremos. Tu não és diferente de mim, eu não sou diferente de ti. Todos nós temos este ciclo da vida. Se tu não acompanhas a constante evolução que o mundo está, o que tu vais fazer é tu viveres as tuas regras de acordo com uma paragem completa. Por mais que tu estudes, por mais que tu viajes, o mundo vai estar sempre completamente diferente. Se tu não acompanhas isso, vai ser muito difícil para ti de veres como é que a vida pode ser completamente diferente. De entenderes que nós temos todos uma estrutura que precisa de ser mudada. Uma estrutura que precisa de ser estudada. Porque tu não és a mesma pessoa que eras ontem. Tu não és a mesma pessoa que eras anteontem. Tu tens que mudar. E tu acreditares que as coisas não têm que ser assim e vão ser assim, o que vai trazer-te é a solidão. Porque toda a gente à tua volta vai acabar por evoluir, toda a gente à tua volta vai acabar por dar passos significativos em frente e tu vais acabar por estar sempre ali no mesmo lugar. Se o teu corpo nunca fica igual, se a tua idade nunca fica igual, porque é que tu has de permanecer aqui no teu estado mental de uma forma igual? Isso limita-te. A forma como fizeste as coisas há 10 anos atrás resultou porque as características estavam a proporcionar-te que fizesses aquilo daquela forma. Hoje em dia não resulta mais. Precisas de acompanhar como é que estão as situações, como é que estão as pessoas, como é que estão as nossas relações. Tu não podes viver num estado em que demora muito tempo as coisas a acontecerem, porque hoje em dia nós vivemos na cultura da rapidez. Tu tens que te adaptar facilmente. Se tu levas imenso tempo, tu não acompanhas nem os outros e ninguém te acompanha a ti, porque tu vais ser deixado para trás. Outra coisa que também que não te permite é tu estares a seguir o caminho que deves seguir. Tu acreditas que a vida é estável,
Tu acreditas na estabilidade, que todos nós andamos aqui, temos uma estabilidade financeira sempre. Todos nós temos uma estabilidade amorosa sempre. Que é sempre tudo igual. Uma das maiores mentiras que nos contam é que as nossas relações, seja com o dinheiro, seja nas nossas profissões, seja na nossa vida, mantenham-se sempre iguais. Isto é das maiores mentiras que nos contam. Não existe estabilidade. Não existe estabilidade. E olha que eu também passei muito mal com isso também. Essa foi uma das minhas maiores também negações que eu precisei de aceitar, porque tipo, estabilidade. Mas qual estabilidade? Não existe estabilidade. Porquê? Porque nós estamos todos os dias em transformação e estamos todos os dias em mudança. O que tu podes fazer é consistência. Tu seres uma pessoa disciplinada, consistente e motivares-te a permanecer a fazer aquilo que tens que fazer. É verdade, é isso que acontece. Só tu tens que contar que a vida é imprevisível e que vão acontecer coisas que quando tu estás lá no topo, quando tu estás feliz, quando estás a sentir-te maravilhosa, quando estás a sentir-te radiante, que vão trazer-te cá para baixo, para tu entenderes é exatamente isto que eu quero, é isto que eu preciso para a minha vida, é isto que eu desejo para mim, é isso que vai acabar por acontecer. Agora, quando tu entendes não há estabilidade na vida, o que eu tenho é equilíbrio, aqui a tua mente muda, aqui as coisas mudam de figura. Porque quando tu entendes que na vida o que é que eu preciso é de equilibrar a minha vida profissional com a minha vida pessoal, preciso equilibrar a minha vida amorosa com a minha vida familiar, aqui tu vais olhar para ti e tu vais entender quais são os valores que eu tenho que me permitem ter uma vida equilibrada. Porque o segredo da vida é este, é saber equilibrar aquilo que nos acontece com quem nós somos. É sabermos equilibrar quem nós gostamos com a forma como nós vamos nos relacionar com as pessoas. A vida é um constante equilíbrio. Agora, a estabilidade, que é uma coisa assim, tu só tens na hora da morte. Porque repara, quando tu estás no hospital, o monitor, quando tens os traços da tua vitalidade, eles estão assim, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Quando tu acabas por falecer, estão assim, uma linha horizontal, reta, está estável, mas acabaste por morrer. Porque a estabilidade não existe. É uma das maiores mentiras que nos contam. Tu tens de ter uma vida estável, a nível financeiro, amoroso, que é uma das maiores coisas, mentiras que nos contam, porque ninguém consegue ter estabilidade na vida, devido à transformação, devido às mudanças constantes que acontecem no nosso dia a dia. E quanto mais cedo tu aprendes isto, mais cedo tu tornas-te uma pessoa que para de negar a sua própria realidade e atinge os patamares certos e corretos na vida. Porque quando tu estás em negação, tu não consegues evoluir. Tu não consegues aceitar a realidade que tu precisas para evoluir. Porque tu só reconheces que há uma dor, tu só reconheces que há uma mágoa, quando tu aceitas que ela existe. Agora, quando tu vives muito confortável, não vou mexer, não quero, é melhor não mexermos aí, vais ficar sempre da mesma forma, que é triste, medíocre, a sentir-te mal. E pior, isso tem tendência a piorar, porque as pessoas que tu vais atrair para a tua vida são pessoas que não te vão permitir evoluir da forma como tu queres. São pessoas que vão continuar a fazer-te sofrer, porque nós só evoluímos quando nós desejamos da nossa vida. Aceitar a realidade que nós temos é assumir a responsabilidade dos nossos atos. E quando tu fazes isto, tu assumes o poder que há na tua vida. Quando tu fazes isto, tu assumes que a tua vida é comandada pelas tuas escolhas. E quando tu escolhes para ti da melhor forma, que tu aprendes com as tuas características, isto só tem tendência a melhorar. Lembra-te da fábula e da história do Daniel e da raposa Renata. Muitos de nós temos vidas maravilhosas, mas nós não estamos preparados para quando as mudanças reais vêm, porque nós não mantemos uma consistência. E estar em negação de quem nós verdadeiramente somos é aquilo que faz com que nós muitas vezes sejamos infelizes. A negação é fechar os olhos para a verdade que insiste em querer libertar-te das dores e das mágoas. Por isso, hoje tu tens a oportunidade de parar de negar e começar a aceitar a realidade que tu tens. Porque é a única forma que tu tens de curar as tuas mágoas e curar as tuas dores. Continuares a assumir, sim, eu estou fazendo um trabalho excelente, mas não estás a trabalhar verdadeiramente em ti. Estudas muito o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento, mas não te desenvolves a ti, não te conheces. Quando a única função que tu tens na tua vida é encher o teu copo, sabendo quem tu és, percebendo quais são as tuas dores, para poderes curá-las e parares de ter estes comportamentos que não são bons, são mesmo maus, esta é a tua função. Servires às outras pessoas com o melhor que tu tens de ti. O que é que eu digo com o servir? É partilhar. E a partir do momento em que tu fazes isto, eu garanto, a tua vida começa a melhorar e muito. E dá para fazer.
Porque ninguém é uma árvore ou um burro empacado. Todo mundo pode se transformar. Até tu. Basta que tu desejes e basta que tu acredites realmente que podes fazer esse trabalho. O meu nome é Ana Rubal, eu trabalho como coach de relacionamentos e terapeuta no desenvolvimento pessoal. Muito obrigada por ter estado aqui comigo hoje a falar sobre o tema N de negação. É que eu adoro partilhar. Tenham um bom dia!